Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Tenho a grata satisfação de receber nesta manhã de segunda-feira o professor de História, Celso Aloysio Fornec. Bom dia, professor, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Fabiano. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Eu que tenho esse imenso prazer de poder estar aí trocando ideias sobre esse momento atual, agitado que a gente está vivendo, né? Lembro com muito carinho que já por muito tempo a gente trocava todas as segundas de manhã ideias sobre educação, né, professor? E como é importante a gente, na verdade, ir acompanhando, porque a educação passa por tudo na vida de todas as pessoas, né? A educação é aquela básica de todos. Mesmo que alguns digam o que adianta uma educação se não há saúde, posso afirmar com toda a certeza, com toda a franqueza, que a educação é o único caminho para nós atingirmos uma sociedade equilibrada e plena nas suas realizações. Porque através da educação nós conseguimos ter meios de evitar doenças e assim livrar os hospitais das internações. Através da saúde nós podemos encontrar meios de melhorar a qualidade do nosso alimento, do nosso cuidado e nossa conduta diária. Então, assim, a educação com certeza é a base. Eu sempre uso como referência a Coreia do Sul. A Coreia do Sul há menos de 50 anos foi devastada, aniquilada, né? Hoje é um dos países que desponta economicamente no mundo e você não vai ouvir crises de saúde, de agricultura, porque o povo... o nosso cérebro é uma esponja que quanto mais nós aprendemos, mais áreas deles são desenvolvidas, que muitas vezes não tem nada a ver com aquela questão que você está aprendendo, mas os neurônios fazem com que o nosso cérebro se desenvolva mais e seja mais criativo e consiga planejar mais e enxergar mais longe. Então, falasse da nossa entrevista segundas-feiras, foi mais de 3 anos, todas as segundas de manhã. Foi um imenso prazer poder contribuir. Eu sei que muita gente começou a acompanhar com certa regularidade o nosso programa, porque também quiseram interagir, quiseram participar. Isso foi muito importante. Então, é o caminho, é o começo. E a educação, na verdade, começa no berço, né? E ela constrói a vida de um ser humano, né? Nós nascemos como uma folha em branco. E o que primeiro os pais, depois o professor, depois a sociedade desenha nesse papel branco vai ser o quadro que nós vamos apresentar no dia que nós partirmos. Então, tudo depende do caminhar que nós damos na nossa vida. Aproveitando o gancho agora também nessa questão desse movimento todo que nós tivemos nos últimos dias e os impactos dele que foram... talvez inesperados por algumas pessoas, né? Não esperavam tamanho impacto, porque atingiu a toda a população. Exatamente. Com desabastecimento, começando lá pelo combustível, que de certa forma foi muito rápido e já preocupou, e depois também a gente se deu conta de que, os supermercados vão estar desabastecidos, o ir e vir não estava acontecendo, a gente já via as pessoas muito menos na rua, as empresas parando, o Brasil começou a parar. E a população, de certa forma, aderiu ao movimento também, e até um fato que a gente falava fora do ar, porque sentiu que estava sendo atingido e que tinha que fazer alguma coisa também. Então, vamos aderir ao movimento, né? Existe uma expressão que diz assim: quando o clamor de uns pode me atingir ou me beneficiar e eu conseguir algo em cima disso, se eu enxergo isso, eu vou a favor desse clamor. E isto apareceu claramente agora, porque os caminhoneiros estavam reivindicando coisas que nós também gostaríamos. A corrupção, né, que é endêmica no Brasil, a alta dos impostos, que é um absurdo. O Brasil é um dos países, se não o país mais caro do mundo no que se refere a impostos, e baixar o combustível, que como nós... desde a criação da Petrobras, como o Brasil, optamos pelo transporte rodoviário, que na minha pessoal percepção foi um grande erro, né? Porque nós nos tornamos dependentes demais do transporte rodoviário. A consequência disso foi agora, né? No momento que os caminhoneiros pararam, isso que nem todos, não parou 100%, no momento que os caminhoneiros pararam, começou a faltar tudo, né? Literalmente tudo anda pelo transporte rodoviário,
E aí nós sentimos que ali nós poderíamos ter um gancho e, auxiliado pelas redes sociais, que são uma ferramenta que nós temos que descobrir ainda, né? Porque o que se viu de absurdo sendo compartilhado, e que inclusive pessoas comentando agressivamente, entre eles brigando, agredindo-se um ao outro, inclusive isso pode levar à judicialização desses casos. Nós temos que cuidar muito, porque se eu recebo uma notícia falsa e eu compartilho ela, eu também vou ser responsabilizado se vier à justiça essa questão. Então nós temos que ter esse cuidado, cuidar o que nós compartilhamos, mas assim, com o auxílio dessas redes sociais, o movimento criou proporções inimagináveis. E o governo ficou logo atento a isso, tanto que atendeu todas as reivindicações dos caminhoneiros já na semana anterior ao fim do movimento. Porque o movimento continuou, porque os caminhoneiros sentiram que o povo estava aderindo. E estava começando a ficar uma coisa grande, porque o caminhoneiro também é cidadão, que também compra gasolina, que também paga impostos, então foi meio que se fechando, né? Mas no fim o governo, concordando ou não, mas sabiamente interagiu, logo interveio, inclusive com a força policial nos locais onde havia maior resistência, e acabou com o movimento. Portanto, a greve dos caminhoneiros parou, não vai haver paralisação em Brasília, não há motivo, porque eles foram atendidos. O trabalho da Globo em acabar com o momento foi muito grande e surtiu efeito, porque nós no Brasil somos muito de assistir e acreditar no que é dito nos meios de comunicação. Então assim, o movimento acabou, não tem mais lógica dele ser, e nós vamos agora para a Copa do Mundo, daí nós vamos para as eleições e nós vamos esperar o novo presidente. Agora, este novo governo vai ter que ficar atento, porque o brasileiro sentiu agora qual é a força que ele tem. Então, se este governo não conseguir contornar os pontos mais frágeis da nossa economia, que são a corrupção, os altos impostos e a cobrança abusiva de produtos do governo, né? Porque teoricamente a Petrobras é do Brasil, mas de fato ela é dos acionistas, porque o governo brasileiro se quebrou todo para repor na Petrobras o que ele vai dar desconto, tirando da saúde, da educação, do asfalto, da 101, para que a Petrobras não perdesse muito dinheiro nas ações. Porque hoje, dentro da economia capitalista que nós estamos, né, do neoliberalismo, a economia é global. Então, você vai dizer que, não, a Petrobras do governo, o governo faz o que quer. Não, não faz não. Não faz não. Não existe mais essa, né? As ações é que fazem. Então, foi uma opção do Brasil, né? Um caminho que o Brasil adotou e que hoje baliza a nossa economia. Então, este próximo governo, se ele conseguir dar uma acalmada nos ânimos, vai fazer um bom governo. Mas se ele não conseguir, então vai ser um meio 880 esse próximo governo, podemos ter certeza disso. Dali a importância, nós temos que insistir muito no voto consciente. A oportunidade do brasileiro vai ser agora nas próximas eleições. Não precisamos trocar todos, e isto não é bom, porque todos inexperientes também não é bom. Nós temos que tirar aqueles que comprovadamente são corruptos. Nós temos que parar com essa ideia de votar em quem nós conhecemos, em quem é amigo, em quem, né, aparece mais na mídia. Não, nós temos que ter esse cuidado de uma profunda análise em quem nós votamos. E isso teria que ser sempre. O povo tem que parar de se iludir com promessas, de se iludir com uma propaganda maravilhosa, de muito glamour, e tem que ser muito consciente. E hoje com as redes sociais é fácil, você pode jogar o nome do candidato em quem você quer votar no Google, e ele vai te dar um histórico do que... E lá no Google é verdadeiro. Pode não ser 100%, mas você tem um bom currículo desse cidadão que você vai votar. E uma outra questão que muito se fala em voto nulo.
A Constituição brasileira fala em votos válidos. Voto nulo não é voto válido. Quem faz essa campanha são políticos que não estão bem e que sabem que se todo mundo votar, eles não vão fazer votos suficientes para se reeleger ou se elegerem. Então, isto é de grupos que querem tirar proveito disso, porque o que vale é os votos válidos. Então, quem fizer a maior soma dos votos, a proporcionalidade, que a gente poderia no outro momento explicar, faz com que alguns que, se todo mundo votasse, teriam que fazer 80 mil votos, hoje com 48 se elegem. E eles tendo essa visão do eleitorado deles, então assim, ó, se você não votar, o corrupto, ele tem o grupo dele que vai votar. Então nós vamos ter 553, 555 deputados federais ocupando as cadeiras que estão hoje, que vão estar vagas no dia, na 0 hora do dia 31 de dezembro. Vamos ter todos, os senadores, os deputados estaduais vão ocupar aquelas cadeiras. Cabe a nós, dentro de toda a gama de candidatos, escolhermos os melhores. Esta é a eleição, isso é democracia. Então não vamos partir por radicalismo. Se 51% dos eleitores brasileiros votar nulo, não vai ter eleição nova. Os mais eleitos vão assumir. Vai ser uma vergonha para o Brasil? Beleza, vai ser uma vergonha. Nós queremos passar essa imagem? Bom, se queremos passar, façamos. Agora, a verdade é esta, né? O candidato a governador que tiver maior número de votos vai se eleger, vai se colocar lá. Então, está se circulando muito essa ideia e isso nós temos que cuidar. Então, é fundamental que agora, esse ano, nós estejamos muito conscientes, não vamos nos deixar influenciar, vamos fazer de consciência sana uma análise dos candidatos que estão aí, vamos dar menos importância a partidos e mais importância a pessoas. Porque com a questão partidária hoje no Brasil, partido não é mais tão importante quanto o candidato. Claro que ele precisa ter uma base para governar, né? É muito importante que a gente tenha essa noção também, né? Não adianta você votar para governador num grupo e para deputados em grupos totalmente opostos, que isso torna o trabalho surge a ingovernabilidade, que se chama, que é também péssima. Mas termos esse cuidado, né? É muito importante. Então, quanto à paralisação, quanto ao movimento, quanto à crise, nós estamos assim, na beira do abismo, né? Ou na corda bamba. Passo para lá, um passo para cá, vai dar a resposta do que vai acontecer daqui para frente. Nesse movimento, nas redes sociais, surgiram pessoas onde que, digamos, a categoria havia colocado algumas questões. Queria um preço menor no diesel, aí não pagar, digamos, o eixo suspenso, né, e algumas reivindicações. Mas alguns movimentos, mas mais por rede social, pediam que o presidente renunciasse, ou a queda, ou a volta do regime militar, né, da ditadura, vamos falar assim. Então, até o momento, de tudo que eu li, de tudo que eu ouvi, tem pessoas que viveram naquele período que queriam ele de volta, outros que não querem, e a gente fica numa dúvida. Eu não vivi naquele período, eu recém-nasci ali, mas eu já entrei, digamos assim, quando eu me conheci por gente, num período já democrático, sim, né? Sim, as eleições diretas acontecendo, acompanhei aquela luta pelas eleições diretas, a Constituição, mas mesmo assim era tudo muito novo. E aí gera essa dúvida, a gente não sabe o que na verdade seria o melhor, né? Eu fui, durante a ditadura militar no Brasil, foram criadas duas disciplinas. Organização Social Política Brasileira, OSPB, e Educação Moral e Cívica, IMC, da qual eu fui professor. Então eu tive que ler muito sobre isto. Muitos diziam, algum parente teu sofreu alguma represália? Aqui não, né? Foi melhor, foi pior. O que acontece? Se nós tivéssemos uma intervenção militar, até para quem tem dúvida, eu sugiro no Google colocar lá o que aconteceria no Brasil se as Forças Armadas resolvessem intervir. Ele conta o dia a dia do que eles imaginam que iria acontecer. E mais ou menos pode conferir.
uma intervenção militar é caríssima. E a Constituição, no seu artigo 142, diz que as Forças Armadas estão sob total controle do presidente da República, né? No momento que houver uma intervenção militar, o governo, o presidente da República vai cortar todo o financiamento, todo o dinheiro para as Forças Armadas, que é lógico. Então não teria, porque o custo imagina, você tem que botar, pelo menos em todos os órgãos públicos federais, o Exército, diante de todas as assembleias legislativas, de todos os palácios de governo. Então você tem que ter uma mobilização gigantesca. Alguém vai ter que financiar isso. Em 64, quem financiou foram os Estados Unidos. Então, tem que haver alguém que financie. No Brasil, ninguém tem interesse em financiar. Tá? Uma outra questão. Se nós temos uma ruptura de um movimento, é evidente que vai haver oposição. Hoje, o governo, vamos dizer assim, é do MDB. Os governadores do MDB não vão apoiar uma intervenção militar, porque para eles é interessante termos o governo federal do MDB, né? Estou dizendo isso, assim, vamos analisar por aí. Então, em muitos estados haveria resistência, e o governador, com razão, chamaria a brigada militar, o exército dele, haveria... sempre há quem não concorde, dentro do próprio exército, haveria, né, pessoal do exército que não aceitaria isso. E iria apoiar quem fosse da resistência. Então, não se iludam, não existe uma ruptura dessa grandeza sem derramamento de sangue. Não existe. Porque nós vivemos de interesses. E os nossos interesses é que movem a maior parte do nosso dia a dia. Então, nesse caso, haveria isso. Mas, agora, vai ser bom para frente? Bom, uma intervenção militar, nós sabemos como começa, mas nunca sabemos como termina. Não se iludam. O exército não faria uma mobilização gigantesca dessas para convocar uma eleição em outubro de 2018. De forma nenhuma, até porque isso não seria possível. Porque nós teríamos mudanças drásticas dentro do Brasil, na economia brasileira, de uma proporção que afetaria com certeza toda a América Latina. E nós teríamos, como o Brasil é o país mais importante economicamente da América Latina, atingiria todos. Então, evidentemente, nós teríamos interferências externas neste comando, a favor ou contra, não sei. Então, precisaria, em médias, dá para colocar que leva de 6 a 8 meses até que este governo estaria estabilizado, estaria, né, com pontos de revolta ali, aqui, acolá, mas estaria. Daí, nós vamos começar a ter os opositores naturais. Né? A unanimidade não existe, né? Ela não há. Então, esses opositores, eles iriam começar a usar rádios piratas, TVs piratas, iam começar a inflar a cabeça do povo contra. E aí nós iríamos ter que ter fechamento de rádios, fechamento de emissora de TV, as outras emissoras de TV seriam obrigadas a falar o que quer. Então, na ditadura militar, a primeira coisa é a censura dos meios de comunicação, o que nós não sabemos o que é. Porque numa censura radical de um meio, eles te dizem o que você deve ouvir e não o que você quer ouvir. Então, e vocês sabem, uma emissora de TV do Brasil foi a grande responsável pela desmobilização da população brasileira nesta greve dos caminhões. Simplesmente da maneira como foi colocando as notícias, porque a notícia sempre tem dois lados. A história sempre tem dois lados. Depende do lado que você adota. Então, o que eles adotaram? O lado da falta de cirurgia, da falta de alimento, dos caminhoneiros que eram agredidos porque não queriam ficar na paralisação, da falta de combustível, da criança que teria que fazer uma cirurgia e queria ser no hospital e não pôde porque não tinha combustível, que na verdade, de repente, no hospital nem ia ser atendido. Então agora,
tudo que o hospital não fazia antes era por causa da greve dos caminhoneiros. Então, é uma visão. Podemos xingar, mas não podemos condenar. Ela tomou um lado, né? Então, os meios de comunicação fazem a cabeça das pessoas muito seriamente. Tanto que bate, até que você acha, não, realmente deve ser. Você já ouviu falar, uma mentira contada muitas vezes vira verdade. Então, tanto que bate que a pessoa acaba se convencendo, deve ser verdade. E aí, a censura é necessária e ela acontece. Movimentos de ameaça ao Estado instituído nesse momento devem ser combatidos, assim como foi os caminhoneiros. Nós pedimos intervenção militar, mas quando nós vimos os brigadianos descendo o cacete nos caminhões aqui em Lajeado, largando bombas, nós ficamos assustados. Assim, o exército, o guri entra no exército aos 18 anos. E ele vive, e quando ele vira general, ele tem 60, 70 anos. Ele vive a vida inteira sob um controle rigidíssimo de disciplina. O que para nós brasileiros comuns falta, e muito. É rigidíssimo. E quando ele assume um comando, é natural que na concepção dele deva ser assim. Então não tem gente aí querendo gritar. Então, por isso, nós temos que ter cuidado quando nós... a ideia de transformar bandido em herói, herói bandido, isso nós temos que cuidar muito. É o lado que você olha. Se você olhar durante a ditadura militar no Brasil, os movimentos guerrilheiros, depende do lado que você olha, você pode destruí-los em pouca coisa. De onde é que vinha o dinheiro desses movimentos? De que eles se alimentavam quando eles foram lá no Araguaia? Pegando o gado que estava aí, esse gado era de alguém. Aí você imagina, você tem uma turma de 500 homens aí no meio do mato, lá tem 490 bons, mas tem 10 ruins que fazem estupro, que matam inocentes. Então, depende como você olha, né? Você pode olhar também que foi um momento de resistência contra a ditadura, autoritarismo, pregando democracia. Então, sempre temos que ter esse cuidado. Qual é o lado que eu tomo? Fazer um filtro. E eu coloquei aqueles dias ainda, nós temos que ter agora calma. Tanto na questão de Teutônia hoje, nós temos que ter calma. Nós temos que deixar um pouco a cor partidária de lado, né? A ideologia política. E nós temos que nos agrupar para que juntos nós consigamos dar a volta por cima e dessa forma voltar à normalidade. Que a desordem, ela não favorece a ninguém, né? A desordem, ela faz com que tudo pare. E o tempo passa, né? Se você durante um ano não conseguiu atingir seus objetivos, suas metas, você não vai conseguir recuperar, porque ano que vem você vai ter outros. Então é muito importante. Agora, está mais do que na hora de nós fazermos uma profunda análise do câncer endêmico que nós temos no Brasil, que é o jeitinho, a corrupção, a malandragem. E aí eu vou largar um desafio. Quantas vezes você passa de um lado da calçada para outra pela faixa de segurança? Porque a lei é esta, passar pela faixa de segurança. Quantas vezes você, como motorista, parou porque alguém estava passando a faixa de segurança? Aí começa. Nos pequenos gestos detalhes de todo dia que a gente consegue verificar. A coisa começa a se avolumar e, na verdade... E aí a gente fala corrupção de Brasília, Brasília, Brasília. Eu sou da seguinte opinião. Se nós quisermos corrigir o Brasil, só há um jeito. Começar do menor para o maior, porque o maior tem o benefício. Ele está muito beneficiado com essa corrupção e ele de jeito nenhum vai querer fazer a mudança. E nós, que somos os que sofremos a consequência dessa escada, nós temos que começar por aí. E aí, de novo, eu vou insistir. Nós temos que ter a mudança local aliada a uma educação que vai mostrar para essas nossas crianças que o legal, o certo, é melhor. Ele não é tão imediatista, mas ele cria um futuro seguro, tranquilo e mais honesto. Então, se nós tivermos esses dois pontos,
muito conscientes quanto a esses 2 pontos, nós vamos fazer grandes mudanças. Agora, não adianta nós esperar que os militares entrem no Brasil. O período de ditadura militar houve corrupção, houve muito. Não foi só nos últimos governos que houve corrupção. A corrupção está no Brasil desde o nosso descobrimento. A educação foi rechaçada desde a nossa colonização, porque é mais fácil você dominar um povo que tem uma cultura menor do que um povo que é culto. Então são coisas que nós temos que começar a pesquisar, a analisar. Vamos olhar, vamos pegar esses países europeus e vamos dar uma olhada nesses países europeus que são modelo de crescimento, de qualidade de vida, e nós vamos ver que é nesse... Eu não estou dizendo que a educação é a única solução. Evidentemente o povo tem que ter saúde, tem que ter obras, tem que ter uma agricultura boa. É um equilíbrio, tem que ter o equilíbrio, tem que ter o equilíbrio. Mas nós não podemos deixar que uma dessas áreas sofra. E é possível fazer isso. Você não precisa desviar todos os recursos para a agricultura. Não, você tem que dar a oportunidade que a agricultura vá sozinha, se desenvolva. E ela tem condições, ela tem potencial. Então, com isso, você consegue fazer. E essa vai ser a mudança que nós podemos esperar do Brasil. Movimentos de greve só são fortes quando o meu clamor, né, pode te atingir. E aí tu vai me apoiar. Se o meu clamor, teoricamente, não te atinge, houve greves enormes no Brasil já. Essa dos professores que para 60 dias, que assim, o que a população olha? Ah, não, mas os professores estão reivindicando o salário deles, melhoria na educação, Não e aí eles tão pesado. O que eu vou ganhar com isso? E aí algumas ainda vão para a rua, algumas pessoas vão dizer, mas meu filho está em casa o dia inteiro, não tem o que fazer, não tem onde colocar ele. Então, não que um movimento seja menor, mais ou menos significativo, mas é o que me atinge, Nós somos seres humanos, como seres humanos somos individualistas, e isto fez com que nós sobrevivêssemos ao longo da história, né? Se nós não fôssemos coletivos no abranger do globo, do global do grupo, e individualistas em nos resguardar, ao longo da história nós teríamos sucumbido como espécie. Então nós sobrevivemos por isso. Então não há mal nisso. A dosagem é que faz a diferença. Tá certo. Bom, estamos com o nosso tempo estourado. Seria muito bom continuarmos conversando, mas podemos agendar para uma nova data, né, professor? Temos com certeza muito dentro da história a falar, e ainda mais nesse período que vamos viver agora, de pré-eleições também. Eu acredito que é importante, que é a força que nós temos. Eu acredito que a gente devagarinho vai entendendo isso muito mais, de escolher bem, de pesquisar em quem nós vamos votar. Vamos ver lá o passado, o pregresso, vamos pesquisar, e temos que apostar, é claro, mas que a gente faça uma avaliação, e que no dia de apostar em pessoas, a gente realmente aposte naqueles que nós temos mais convicção de que poderão fazer um bom trabalho e nos representar dentro dos órgãos públicos. É isso que esperamos. Exatamente. A promessa, o brinde, ele é imediato, é agora. Mas nós sempre temos que pensar que quem vai nos governar vai estar 4 anos no mínimo, se for senador 8 anos, vai estar nos representando, defendendo os nossos interesses. Quer dizer, no momento que eu não tiver essa consciência, né, com certeza será um grande prazer voltar, né? Eu estou aposentado, estou sempre à disposição, e eu acho que é uma forma da gente poder também contribuir, né? Para que a gente consiga fazer as pessoas refletirem, e cada um tira as suas conclusões. Não existe verdades, né? Cada um tem a sua, mas vamos pensar sobre elas, né? Sem dúvida. Professor Celso Aloysio Fornec, professor de História, obrigado pela participação, e sinta sempre convidado. Muito obrigado, boa semana a todos e até a próxima. Uma boa semana, obrigado.